Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Nossa, bastante gente aqui. Sejam bem-vindos. Opa, chegou a tempo mesmo, hein, Luiz? Sejam bem-vindos, boa tarde. Estão me ouvindo? Estão conseguindo me escutar bem? Né? Eu tô sem o microfone, então tô falando só com o microfone do celular mesmo. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Guilherme. Aloha. Olá, Sara. Tudo bem? Darlan, assim, dei um trato no cabelo desde ontem. Meti uma máquina aqui para poder fazer a coisa rodar. Boa tarde, Darlan. Boa tarde, Luiz, Thiago. Sejam bem-vindos. Vão se acomodando aí. Deixa eu ligar o reloginho aqui para eu ter noção de quanto tempo tem. Tem 1 minuto de live. Eu não sei, Érica, se vai demorar ou não. Depende das dúvidas das pessoas, né? Eu acho que não dá para explicar que em 10 minutos, né? Eu sugiro talvez que você, se não vai ter muito tempo, né? Você veja depois. A live vai ficar salva até as meia-noite de hoje. Então você tem aí um sábado inteiro para assistir, nem que seja à noite antes de dormir, aqui no Instagram. Beleza? Boa tarde, Letícia. Opa, tudo bem? Então, vou dar uns 2 minutinhos aqui. Então, pessoal, é o seguinte, tá? Além da live, eu tinha marcado essa live, ia ser à noite, certo? Mas eu tinha esquecido, hoje eu tenho um casamento pra ir, né? Um casamento da prima da minha esposa. Então não daria pra fazer à noite, eu resolvi fazer esse horário, porque eu sei que é um horário também que muita gente tem uma certa liberdade no dia de sábado, tá? Mas, na live que seria à noite, eu iria fazer o anúncio da Black Friday aqui do perfil, certo? O que a gente vai fazer aqui para vocês? Todos os produtos que a gente tem consulta de mapa em vídeo, tá? Consulta de mapa em texto escrito, certo? Consulta de estudos, eu vou reabri-la novamente, certo? Eu disse que ia fechar e só ia abrir novamente no novo modelo, mas como tem esse procedimento de desconto, de dar uma oportunidade, eu vou dar uma oportunidade novamente, tá? E também, com todos eles, se você comprar qualquer um deles, você vai estar dentro de um grupo do WhatsApp que eu vou criar e a gente vai fazer um aulão bônus, tá? O nome do aulão vai ser Vivendo, Sobrevivendo ao Caos. Lembrando, o aulão é bônus, certo? Agora, Yuri, eu já comprei consulta de mapa, já fiz texto, já fiz consulta de estudos. Como é que eu faço para participar do aulão? Beleza, coloquei o aulão a um valor de R$30. 30 não, perdão. Um valor de R$50, certo? Simbólico, justamente para essas pessoas que já tenham os outros produtos e não vai poder receber o aulão, certo? E todos esses que eu falei vão estar com 25% de desconto, tá? Então depois que acabar a live eu vou explicar de novo o aulão e também nos stories vai ter a explicação direitinho de o que é cada coisa, qual o valor e o desconto, beleza? Mas fiquem atentos e a gente vai começar aqui agora a falar sobre a live, tá? Então, gente, primeira coisa que eu queria falar Perdão, desculpa aqui, tá? Eu falei que é R$50, mas vai ser R$30, tá? Só para quem não quiser comprar, para quem quiser só o aulão, vai ser um aulão ao vivo, certo? A gente vai participar de uma sala do Zoom, certo? Vai fazer a gravação, tudo direitinho, etc. Para que depois vocês reassistam de novo, tá? Então vai ser R$30, eu falei errado aqui, peço desculpas, tá? Mas, ao final da live, a gente vai explicar de novo e nos stories também, para que fique tudo claro como é que vai ser, certo? Mas vamos lá, chega de enrolação, de anúncios, de prévias, vamos falar aqui agora, tá? Do que a gente se tratou a falar hoje. Então, tô pensando aqui em um sinônimo. O Molusco venceu, né? Venceu entre aspas, né? Já tá mais do que provado isso. E a gente já sabe, né? Que muita coisa pode acontecer, tá? Aliás, eu até escrevi no meu Facebook que algumas pessoas têm uma espécie de... Assim, elas não gostam de reconhecer as coisas, né? Então muitos falam assim, porque em 2018 a esquerda dizia que o Biruliro iria exterminar gays, acabar com tudo, e não aconteceu nada disso. Então, o que hoje a direita, ou quem quer que seja, está falando que o Nine vai fazer, né? Deve ser a mesma coisa. Só que, me desculpe, isso é idiotice, tá? Primeira coisa,
para você olhar essas coisas, você tem que estar observando tudo com clareza. Quando a esquerda falava essas coisas a respeito do biruliro, certo? Era fundado em histeria. Qual era o projeto de governo? Qual era a proposta política que iria incluir matar nordestinos, gays, pretos, trans, o que quer que seja? Não existia. Era coisa da cabeça do sujeito. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, tá? Por que é que... Vou explicar isso aqui para você entender por que é que Nossa Senhora vem do céu, abandona, deixa o céu e vem aqui para falar de uma coisa tão, sei lá, comum, tão terrena quanto o comunismo, tá? Porque você precisa entender o estado de espírito que um esquerdista, que um socialista possui, certo? Então, quando eles falavam essas coisas do biruliro, isso chama-se uma coisa histeria. O que é que o histérico é? O histérico, ele acredita nas próprias palavras que ele anuncia, tá? Ele acredita, certo? Naquilo que ele está falando, não na realidade, não no que ele está vendo, tá? Ele não acredita no que ele vê com os olhos. Como é que funciona normalmente um processo de aprendizado? Você olha as coisas, você lê um livro, né? Aí você entende, começa a formular aquilo na sua cabeça e chega à verdade, certo? O esquerdista, por definição, ele faz o processo quase que todo inverso. Ele não aprende as coisas porque ele olha e entende elas. Ele aprende de acordo com aquilo que ele constrói na cabeça dele. Então ele constrói na cabeça dele que o biruliro ia matar não sei quem, aquilo outro, ia destruir a vida de não sei quem, aquilo outro. E aí ele simplesmente acredita naquilo. Isso é uma oposição completa ao que o verbo encarnado é. O que é que o verbo encarnado é? O que é que São João fala lá nos evangelhos? Ele fala lá o seguinte, olha, o verbo se fez carne, o logos. O que é que o verbo é? O que é que o logos é? É a estrutura da realidade. É o real como ele é. As coisas como elas são. Certo? Quando você simplesmente negligencia isso em favor daquilo que está na sua cabeça, você está com a alma, você está com o espírito muito perturbado. Entende? É por isso que Nossa Senhora se digna a descer do céu para falar: o comunismo vai varrer o Brasil, ou a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo. Porque essas coisas, a gente pensa que não, elas estão simplesmente interconectadas com a vida espiritual, com buscar a Deus, buscar a verdade, né? Então, o comunista, o socialista, o esquerdista, por definição, ele é alguém que possui uma alma defeituosa. Ele está com a alma defeituosa a ponto dele não reconhecer mais a verdade, tá? Então é por isso que Nossa Senhora vem e faz esse processo, tá? Então, isso aí é completamente diferente do que o que a gente está falando, certo? E aí, vamos para o contexto da aparição, tá? Então, poucas pessoas conhecem, na verdade, as pessoas falam. Eu já tinha comprado esse livro em 2020, tá? Quem quiser saber mais, quem quiser se aprofundar mais, você vai ter que comprar esse livro aqui chamado O Diário do Silêncio, tá? Escrito pela Ana Lígia Lira, certo? Inclusive a Ana Lígia Lira, ela tem Instagram, tá? Se vocês quiserem, sigam o Instagram dela também, certo? E vocês vão ter mais informações, podem tirar dúvidas com ela, etc. Mas o livro é muito bem escrito, tá? Ele é dividido em duas partes, sendo a primeira parte é um diário de um sacerdote que acompanhou, tá vendo? Ele acompanhou todo o processo, aqui é o final, a assinatura dele, tá? Desse diário. Ele acompanhou todo o processo do início das aparições, o reconhecimento das aparições, as suas consequências, tá? E a sua mensagem, certo? Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, ela faz uma espécie de biografia das principais personagens. Então, se você ficou meio perdido na leitura do diário, sem entender quem estava falando o quê, você vai lá na última parte, tem lá a biografia, explica direitinho quem é cada um, certo? Além de outras coisas, por exemplo, a gente acha que não, mas tem santos que referendaram essa aparição, tá? Tem santos da igreja que falaram, ó, essa aparição aqui, pai, é verdadeira, e dá exemplos lá, tá? Também fala de outras aparições com o mesmo teor que apareceram no Brasil. Isso aparece no diário também. E eu vou falar um pouco disso aqui porque isso é importante, tá? O que acontece, certo, gente? Bom, em 1936, tá?
você tinha duas... Vamos pegar assim, qual o contexto inicial da aparição, vocês veem como uma coisa impressionante, tá? Em 1936, uma família que vivia no interior de Pernambuco, em especial em Simbres, certo? Eles tinham duas... Acho que não, tinham uma filha só, ou eram duas filhas, não me lembro agora, e tinha uma criança recém-nascida, certo? Essa criança recém-nascida, ela acabou morrendo. Por quê? Porque na época que ela nasceu, os cangaceiros estavam tocando terror na cidade. Tá? E quando eles faziam isso, as pessoas se recolhiam nas suas casas, no interior, num sítio, etc. E aí, às vezes, ficavam com muitos problemas. Essa criança pegou uma doença, não tinha como se recuperar e acabou por vir a falecer. Tá? A mãe da criança pequena e de uma das videntes de Nossa Senhora, certo? Era muito devota, pessoa muito religiosa, certo? E quando o filho menor dela morreu, ela falou assim para ele, na verdade ela fez uma oração a Nossa Senhora, pedindo que esse filho, sabe, essa criança recém-nascida, fosse o mensageiro dos sofrimentos que eles estavam passando. Dissesse para Nossa Senhora, para Nosso Senhor, o sofrimento que eles estavam passando, a situação difícil que eles estavam enfrentando com os cangaceiros, etc. Né? E pudessem ir em socorro deles. Passou-se 2 meses, a situação normalizou, e aí foi a menina, que era Maria Lúcia, Maria de Fátima, não lembro o nome dela agora, de cor, certo? Eu sou péssimo para gravar nomes, tá? E ela foi, digamos assim, voltou a fazer as coisas. A mãe mandou ela fazer uma colheita lá de uma espécie de fruta, né? De uma espécie de fruta, certo? Na região do campo lá do sítio deles, certo? E aí ela foi com uma amiga, que é a outra vidente de Nossa Senhora, também chamava Maria. Eu acho que era Maria da Conceição, alguma coisa assim. Enfim, as duas chamavam Marias, tá? E aí elas foram. E elas começaram a conversar e falaram dos cangaceiros. E aí uma delas falou assim: não se preocupe, porque se Nossa Senhora, se os cangaceiros voltarem, né, se as pessoas, né, começarem a tocar o terror aqui de novo, Nossa Senhora vai nos ajudar. Nossa Senhora vai ser nosso auxílio, certo? E aí quando ela falou isso, elas estavam numa região um pouco montanhosa, assim, tinha uns lugares um pouco mais íngremes. E aí ela olhou para cima e viu a imagem de uma moça, uma santa. Eles não sabiam quem eram, tá? E aí elas começaram a conversar com a santa, né? Começaram a dialogar. A santa falou que, inclusive, o irmão dela, pequeno, que tinha morrido, foi quem falou com ela. E ela veio em socorro, né? Ela veio trazer uma mensagem, certo? Bom, de início, o que acontece? As crianças demoraram mais do que o normal para voltar para casa. E a mãe estranhou. A mãe foi lá buscá-las. Falou: por que vocês estão demorando tanto? Por que vocês estão nesse negócio? A gente pediu para você trazer aqui acho que as amoras e você está aí demorando. E elas falaram para ela: não, a gente está demorando porque a gente viu uma santa. A gente viu Nossa Senhora, a gente viu uma imagem. Não se tinha ainda noção de quem era, tá? Pois bem, a mãe falou: menina, deixa disso, né? Isso aí é besteira, ignora. Não sei o que lá, você está inventando, você está mentindo, e aquela coisa toda, certo? E aí elas começaram a falar, até que o pai da menina, né, resolveu levar a situação ao bispo. O que aconteceu? O bispo, na época, estava se preparando para um congresso em Minas Gerais, Eucaristia, congresso eucarístico em Minas Gerais, tá? E aí, ele colocou um padre encarregado para investigar tudo e depois fazer um relatório para ele no final, porque ele ia levar uns 3 meses fora, tá? E aí esse padre foi lá com as meninas num outro dia, e aí a imagem da santa estava lá, certo? Agora aqui começam as coisas bem mais impactantes. Por quê? O padre, ele não via a Nossa Senhora, ele não enxergava. Só quem via eram as meninas. Então as meninas eram uma espécie de tradutoras de Nossa Senhora para o padre. E o padre, o que ele começou a fazer? Ele começou a falar com elas, tá? Em alemão. Então ele começou a perguntar teologia em alemão, tá? Pois bem, certo? E aí nessa brincadeira que eles começaram a perguntar teologia em alemão, tá?
elas respondiam. Ou seja, qual é a probabilidade de duas crianças, tá, do interior, do Nordeste, saber falar alemão, entender alemão, tá, responder questões teológicas profundas, certo? Em alemão, inclusive. Quase nenhuma, né? Então ali, ele fez isso de propósito para averiguar se realmente era Nossa Senhora, ou se era algum espírito, sei lá, algum demônio que estivesse tentando eles ali, e etc, né? E aí o teor das mensagens são duas coisas que são importantíssimas, tá? Primeiro foi uma noção teológica que Nossa Senhora trouxe. Inclusive isso é muito debatido no Diário do Padre, que está aqui discutindo, certo? Por quê? Porque Nossa Senhora, eles perguntam, quem é você? E ela fala, eu sou a graça. E aí eles desconfiam. Como assim a graça? A gente pode chamar de Nossa Senhora das Graças? Aí fala, sim. Mas não somente isso, né? Não somente isso. Eu sou a graça. E o que é esse significado de eu sou a graça? Quem lembra, a gente fez uma aula recentemente sobre a graça. Lembra? A gente falou sobre vários tipos de graças. A gente falou sobre a graça atual, a graça santificante, né? E assim sucessivamente, tá? E aí a discussão que se faz é se Nossa Senhora aqui está se colocando como medianeira de todas as graças. Qual é a diferença de chamar Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora de medianeira de todas as graças, tá? Nossa Senhora das Graças está associada à maternidade divina que ela tem, né? Então ela é mãe de Jesus Cristo, mãe de Deus, certo? Portanto, Deus é a própria graça, então ela é mãe da graça. Correto. Mas o que significa ser medianeira de todas as graças? Significa que ela é responsável não por qualquer graça que se possa obter, né? Mas pela graça final. O que é que a graça final é? É a última graça. É a graça que faz com que a pessoa se salve. Então o sujeito está no leito de morte e aí ele se arrepende dos seus pecados e aí aquilo ali é aquela graça que salvou o sujeito, certo? Ele pode ter recebido outras graças ao longo da vida, correto? Ele pode ter recebido momentos de arrependimento, conversão, enfim, uma cura, qualquer coisa. Isso seriam graças que recebeu ao longo da vida. Mas no último instante da vida, tá? Ele recebeu uma graça que foi capaz de levá-lo à salvação e não se perder, tá? Então Nossa Senhora está se colocando como a principal intercessora, a principal ponte entre, tá, a perdição e a salvação humana, certo? Detalhe que Medianeira das Graças não é um dogma ainda, tá? Mas é algo da devoção popular e que Nossa Senhora veio trazer para que nós aprendamos e quem sabe no futuro isso vira um dogma. Porque Nossa Senhora da Imaculada Conceição foi assim, né? Nossa Senhora apareceu lá para Santa Bernadette e falou, eu sou a Imaculada Conceição. Depois disso aí a coisa foi andando e aí a igreja proclamou como dogma, certo? Então é a mesma coisa aqui. Então a primeira coisa Nossa Senhora vem falar isso, tá? E por que que isso é importante? Porque lembra que eu falei que o problema do socialista é que ele tem uma alma perturbada, ele tem uma alma desordenada, né? Ele tem uma alma que não funciona como deveria funcionar. Na maior parte das vezes nós temos problemas espirituais. É comum que o homem decaído, com pecados, tenha problemas espirituais, certo? Agora, o que não é comum é que a sua alma funcione ao contrário, tá? É como se, sei lá, você pegasse uma lancha, em vez de ela plainar em cima da água e andar, ela começasse a afundar e ir lá para baixo. Então alguma coisa de muito errado está acontecendo ali, certo? E aí Nossa Senhora se apresenta como a graça, tá? Ok, esse estágio de loucura, de inversão da realidade, certo? Dominaria o Brasil e somente a graça divina é capaz de restaurar nos corações a normalidade, a centralidade, certo? Então ela se apresenta como solucionadora. Inclusive, ela se pergunta para ela quais são os castigos que viriam, tá? E na verdade, como evitar os castigos que viriam, certo? E ela responde, é preciso ter devoção, ou seja, isso que eu falei aqui agora, tá? Por isso que eu expliquei teologicamente o que ela quis dizer. Por quê? Primeiro passo, preciso ter devoção a Nossa Senhora, nessa condição específica, como medianeira de todas as graças, tá? E também a outra devoção ao Sagrado Coração de Jesus, certo?
Ah, Yuri, você mesmo falou um dia desses que o pessoal só quer rezar e não quer fazer nada, né? E aí agora está falando que Nossa Senhora veio falar que era para rezar. Por que isso? Tá? Uma coisa não exclui a outra, certo? Uma coisa não impede a outra. Por quê? Porque é que fazer uma devoção pode ajudar num período histórico político. Pausa aqui no Brasil, Pernambuco, Nossa Senhora, e vamos voltar mais ainda no tempo para falarmos sobre a Revolução Francesa. Na verdade, de forma mais específica, na sua segunda fase, com Napoleão. O que aconteceu? Napoleão subiu ao poder e começou a dominar a Europa inteira. O exército de Napoleão, as ações militares de Napoleão, eram, tecnicamente falando, impossíveis quase de serem vencidas. Não havia exército que fosse capaz de derrotá-lo. E quando ele perdeu, tá? Muito tempo depois, foi na Batalha de Waterloo, foram muito mais por questões climáticas e situações adversas do que por uma habilidade do exército inimigo, do exército aliado inimigo. Tá? Então, Napoleão tinha essa condição militar muito proeminente, certo? Exceto por um pequeno exército na Suíça, tá? Na região do Tirol, certo? Que venceu Napoleão em todas as batalhas. E foi necessário Napoleão ir pessoalmente resolver o problema, porque eles não conseguiam vencer aquele pequeno exército de camponeses. Então você está falando de camponeses se defendendo contra militares profissionais, tá? Os melhores da época na Europa. Tá? E o que é que eles tinham? Eles tinham a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Tá? Quem não conhece, pesquise depois a história do herói suíço chamado Andreas Hoffner. Ele liderou essa resistência contra os franceses, certo? E eles literalmente venceram todas as batalhas. Ah, Yuri, mas só com a devoção? Não. Eles tomaram atitude, tomaram dianteira, né? Mas veja só, por que fazer uma devoção ajuda nessas situações? Certo? Pois é, aula de nível GW aqui, tá? Mas, continuando aqui, por que fazer uma devoção ajuda nessas situações, certo? Porque a ação humana, ela não depende só do homem em si, certo? A ação humana, tá? Ela depende da alma do sujeito, do espírito do sujeito, certo? E existem forças espirituais que movem o homem, seja para o mal, seja para o bem. A aula sobre os demônios explica muito bem isso, perdão. A aula sobre os anjos, que a gente tem lá, está aberta no YouTube da Dédalus, fala sobre isso, certo? Mostra lá as hierarquias de anjos que movem, né, líderes políticos, em que quer que seja, tá? Quando você tem a devoção, quando você tem uma alma aberta à devoção, tá? Você propicia que a ação humana seja unida à ação divina, tá? Então, você, em alguma medida, cresce espiritualmente. E veja só, quando a gente fala de batalha militar, que a gente está trazendo para esse contexto aqui da Revolução Francesa, a gente está falando do cara ter virtudes como coragem, audácia, né? Fortaleza, né? Sabedoria. Ou seja, ele precisa exercitar uma série de virtudes, certo? Que a devoção é capaz de infundir nele. É por isso que um exército de camponeses consegue vencer o exército profissional militar mais bem treinado do mundo. Entende? E só perderam porque, obviamente, Napoleão sufocou o exército. Então, claro, tudo tem um limite, né? Não dá para você vencer milhões de sujeitos, certo? Profissionalmente bem treinados quando você está numa massa de pessoas bem pequenas. Então, é entendendo isso aqui que você entende por que Nossa Senhora fala, ó, devoção ao Sagrado Coração de Jesus e a devoção a mim, como medianeira de todas as graças, é o que vai salvar o Brasil. Só que a gente tem as pessoas que são burras e idiotas e acham que é só fazer isso e acabou. Não. Tem que tomar atitude, tem que tomar decisões, tá? Então a primeira coisa, Nossa Senhora apresenta isso como um remédio. Porque tendo essas devoções verdadeiramente, de forma sincera, tá? A gente consegue ordenar a nossa alma a ponto de tomar decisões contra inimigos, contra pessoas, tá? Que não são favoráveis aos nossos valores, que querem nos destruir de forma correta e inteligente. Quando aconteceu os protestos lá, eu fiz questão de ir para ver como é que tava.
E as pessoas estavam organizadas, assim, logisticamente falando. Agora, não se tinha organização quanto a estratégia do que seria feito. Né? O que é que vai fazer? O que é que você vai pedir? Quanto tempo você vai ficar aqui? Quem vai conversar mediar ali com a classe política? Entende? Isso é falta desse processo aí que eu falei. Isso é falta da inteligência, de sabedoria, entendeu? Não adianta querer fazer tudo no grito, tá? Porque a gente ainda corre o risco de ser usado como massa de manobra, certo? Então Nossa Senhora apresenta esses coisas. Então, ela apresentou esses remédios. E alguém até perguntou, tanto no post, quanto aqui, falando, mas isso aí, olha só. Essas aparições, elas estão relacionadas, certo? A situações do passado. Já aconteceram. Então, 1964, por exemplo. Tá? Mentira, porque isso é falso. Tá? Por que é falso? Vou explicar por que é falso. Certo? Quando Nossa Senhora vem e faz uma profecia, tá? Ela não está falando, certo? Ela não está falando num tempo que nós estamos. O tempo em que nós estamos é o tempo cronológico. É o tempo de seguir constantemente passado, presente, futuro e assim sucessivamente, tá? Pois bem, o tempo que Nossa Senhora está inserida, e ela não deixa de estar inserida nesse tempo, certo? É o tempo da eternidade, chamado Kairos, tá? Então quando você pega, por exemplo, o Apocalipse, certo? O Apocalipse fala de um anticristo, tá? Que muita gente associa historicamente a Nero, certo? Não deixa de estar errada essa associação. Só que veja só, a linguagem profética, ela é uma linguagem simbólica. Ela não é uma linguagem, certo? Lógica, entende? Ela não é uma linguagem que define as coisas. Ela é uma linguagem que tenta descrever, tá? Questões, elementos espirituais de forma material, tá? Então vamos explicar assim, ó. Quando você fala de um leão, você pode associar um leão a várias coisas. A coragem, a nobreza, a realeza, a ordem, a criatividade, entre várias outras coisas, tá? Agora, veja só. Leão define um objeto na realidade. Mas ele pode simbolizar várias outras coisas. Então anticristo define um objeto na realidade. Alguém perguntou, o anticristo vai ser alguém, vai ser uma ideologia, um grupo de pessoas. Não, é uma pessoa. Só que acontece o seguinte, a descrição dessa pessoa não é uma descrição, certo? Definitiva. É uma descrição simbólica porque visa representar vários aspectos da história. É como se, por exemplo, existissem vários anticristos até que um ponto chegasse à conclusão final daquela profecia, tá? Ou seja, existem várias pessoas que se enquadram naquela explicação do que é anticristo até que você chega ao final, tá? Onde há o anticristo por excelência e a história se encerra ali, no Apocalipse. Qualquer profecia é a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, muita gente fala dos erros da Rússia, de Fátima, como se fosse só o comunismo, e não é. Primeiro que Nossa Senhora não falou do comunismo. Segundo que ela está falando de erros da Rússia. Então qualquer erro que a Rússia criar se espalhará pelo mundo. Não interessa qual seja, entende? Então a mesma coisa aqui no Brasil. Nessa época das aparições, você teve o perigo lá da intentona comunista. Né? Fizeram várias incursões no interior, etc. Pegaram classes militares mais de baixa patente. E aí Vargas subiu ao poder e com mão de ferro acabou com tudo. Certo? Depois você tem 1964. Né? Mesma coisa acontecendo, os militares vão lá e encerram a coisa dos comunistas. Né? A gente pode falar claramente 2016, né? O PT no auge do seu governo, tá? Dominando o máximo opinião pública, mídia, né? Tentando passar diversos elementos institucionais, tá? Que pudessem favorecer ao seu projeto de poder, e aí, do nada, né? O governo cai e aí eles perdem de novo.
Então veja só, você vê que é um padrão que vai se repetindo, certo? É um padrão que não foi assim, aconteceu uma vez e acabou. Não, ele continua se repetindo. Então quer dizer que em alguma medida algo daquela profecia ali ainda precisa ser concretizado, tá? O segundo ponto, certo? É que Nossa Senhora fala de castigos que virão no Brasil. Então ela não fala só do comunismo, ela fala de vários castigos. Quais? Ela não fala quais são os castigos, mas fala que vão acontecer. Se não fizer isso, aquilo, outro, o comunismo vai reinar o Brasil e virão vários castigos, tá? Tem algo assim. Comunismo virá o Brasil e virão vários castigos. O padre pergunta, quais são esses castigos? Quantos são? Não se fala quais são. Ela não responde, tá? Então, de uma forma ou de outra, certo? Em alguma medida a profecia ainda está válida. Então o pessoal que faz isso é semelhante, infelizmente, às pessoas da aparição. Porque por incrível que pareça, qual é o grande problema? É a incredulidade do brasileiro. E quem está falando isso não sou eu. Nossa Senhora falou isso. Quando foi que Nossa Senhora falou isso? Na própria aparição. Então o que é que Nossa Senhora apareceu para as crianças, deu as mensagens. Então foi o padre encarregado pelo bispo lá para investigar, ele fez aquelas perguntas em alemão. Depois teve outro padre que foi lá, fez perguntas em latim, a mesma resposta, né? Depois foi uma comissão de 3 padres lá, foram lá investigar. Pronto. O que aconteceu? Um monte de gente desacreditou. Começou a fazer um monte de boato, falando que não era verdade, que era mentira. O pai da menina foi preso, chegou aí preso, né? Do nada, assim, por providência divina, ele foi solto, foi libertado depois. Mas ele passou um tempo na cadeia porque achou que estava perturbando a ordem, porque a acusação de perturbação da ordem pública, né? E o bispo, que poderia dar o aval, poderia fazer uma coisa, ele voltou e preferiu acreditar mais nos difamadores do que nas pessoas que estavam lá. Detalhe que, junto com todos esses processos, Nossa Senhora deixou uma fonte de água milagrosa, onde várias pessoas usaram aquela fonte e se curaram de coisas assim que... doenças inexplicáveis, né? Então o próprio padre que estava acompanhando o processo, ele estava com problemas no joelho, né? Não fez nenhum tipo de... não procurou nenhum médico, né? E aí ele tomou a água e se curou, né? E aí as pessoas não acreditaram. Nossa Senhora apareceu para essas meninas, depois apareceu para duas outras crianças, em outro lugar perto, certo? Eles construíram uma capela e nessa aparição foi Nossa Senhora e São Francisco de Assis, né? São Francisco pediu uma capela dedicada a ele no lugar. Eles construíram, mas a coisa não vingou. Nossa Senhora voltou e apareceu no sul, certo? Lá no sul, o padre mandou uma carta para os padres lá de Pernambuco, perguntando se realmente tinha uma fonte lá milagrosa, etc. Porque nos dizeres, nas palavras de Nossa Senhora, ela não foi bem recebida lá em Pernambuco. As pessoas não deram tanto crédito, não tiveram fé suficiente. E aí ela iria fazer tudo de novo lá no sul, do mesmo jeito. Então olha só, a gente está falando aqui, não é só de um evento isolado. Não foi só uma coisa que aconteceu num ponto. Foram várias aparições, várias, como se chama, mariofanias, né? Várias manifestações de Nossa Senhora. Todas elas falando a mesma coisa, trazendo a mesma mensagem, né? Que é preciso o povo fazer penitência, ter devoção a Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, e o Sagrado Coração de Jesus, tá? Que se não fosse isso, o Brasil seria tomado, varrido pelo comunismo, tá? E seria, certo? E sofreria muito, teria muitos castigos aqui, tá? O que é que eu refleti aqui também, comigo mesmo? Que o Covid, aqui no Brasil, já foi um dos castigos. Por quê? Porque ficamos quase um ano sem missa, sem sacramento. Quantas pessoas não morreram sem sacramentos no Brasil durante esse tempo? Me diga, se isso não é um castigo, o que é que você quer que eu pense que isso é? Tá? Então quando a gente pega uma profecia, a gente tem que olhar os pontos que vão ser analisados, tá? Os pontos da realidade que ela está falando. Um outro ponto, por exemplo, é a respeito, tá?
o padre pergunta na época se o problema no Brasil seria semelhante, seria igual, né, à Revolução lá na Espanha, né, a Guerra Civil Espanhola. Quantas pessoas conhecem a Guerra Civil Espanhola a fundo? Eu vou dizer por mim mesmo que eu não conheço. Eu comprei um livro para poder estudar e entender. Porque se fala que vai ser semelhante ao que aconteceu na Guerra Civil Espanhola, então você tem que saber o que foi a Guerra Civil Espanhola para poder entender o que pode acontecer aqui ou não, entendeu? Né? Porque senão a coisa fica no vácuo, no ar, entendeu? Né? Então, por exemplo, aos alunos da Dédalus, eu pretendo fazer um módulo sobre isso lá, botar essa aula lá e começar a fazer uma aula sobre a Guerra Civil Espanhola para a gente tentar pegar os elementos da Guerra Civil Espanhola que podem estar associados a isso. Eu não tenho como fazer isso aqui uma live, por quê? Porque é um processo muito complicado, tá? Que não dá para se fazer uma live, mas isso aqui dá para fazer uma live. Dá para a gente entender aqui, tá? Então, esses são os processos, tá? Segundo ponto é o seguinte, terceiro ponto, perdão, é que as pessoas falam, não existe nenhuma possibilidade de comunismo, etc e tal, tá? Isso aí é um problema de imaginação. Tá? Falta de imaginação e falta de conhecimento do movimento comunista em si. Então, quando fala comunismo, as pessoas pensam e elas entendem, certo? Como se fosse a União Soviética, né? Como se fosse aqueles caras com um bonézinho verde, né? Lá, com a arma, andando pelas ruas, né? Só que não é só isso, né? Não é só esse ponto. Porque o próprio movimento comunista ele tem várias facetas. Então, por exemplo, uma delas é o crime organizado. Tá? O Herbert Marcuse, no livro Eros e Civilização, ele mesmo fala, olha, precisa adotar guerrilhas, terrorismo, né? Tudo que tiver ligado à destabilização de segurança, em nosso favor. Esses são os novos revolucionários. Ele fala isso. Então o crime organizado, ainda que assim, se você parar para pensar, vamos ser muito bonzinhos, né? Ninguém do Partido das Trevas, né, está envolvido com o crime organizado, certo? Ninguém está ligado, ninguém tem nenhuma proximidade física com nenhum traficante. Mas ainda assim, só o fato de afrouxarem as leis, de desencarcerarem, de permitirem que essas pessoas entrem numa espécie de legalidade, legalizando as drogas, já é uma espécie de cooperação. Isso já é comunismo. Comunismo não é como o pessoal fica pensando que é só aquele coroamento, ali é o coroamento da ditadura. Não é a ditadura em si, tá? Entende? E se você parar para pensar, pega os anos do governo do Partido das Trevas, soma quantas pessoas morreram na mão do crime organizado. Era uma média de 80 mil homicídios por ano. Se você multiplicar isso aí por 4, 8, 12, 14 anos, né? Multiplica 80 mil por 14 anos. Vamos fazer a conta aqui agora. Vamos fazer aqui, ó. Abrir a calculadora aqui no computador. 80 mil vezes 14. Dá em torno de 1.120.000 pessoas mortas. Assassinadas. Isso é a contabilidade. Porque tem aqueles que nem entram na estatística. Como é que você quer falar que não? Pega a Revolução Russa de Lenin. Você acha que morreu isso aí? Não morreu isso aí. Na Revolução em si. Ao longo do regime morreu muita gente. Milhões de pessoas. Mais de 50, mais de 70. Né? Então como é que você quer dizer que não vai ter isso? Você tem que ter muito ser tapado para isso. A pessoa tem que ser muito tapada para não enxergar essas coisas. Não conseguir linkar as coisas. Hã? Outra coisa. Como é que você quer dizer que não? Vamos pegar as mídias de informação. Tá? Na União Soviética, o único jornal que existia, certo? Se chamava Pravda. Você sabe o que significa Pravda em russo?
Jornal significa a verdade. Ou seja, o único jornal responsável por disseminar informações se chamava Verdade e estava na mão do governo. Ou seja, não havia disseminação de informações. As informações, elas eram completamente manipuladas pelo projeto de poder do partido. Tá? E o que é que a gente está vendo agora? A imprensa fala alguma coisa contra o governo em si? Uma coisa ou outra, com base em seus interesses. Né? Esse tempo todo as pessoas foram enganadas. A informação, a verdade foi negligenciada pelos meios de comunicação. Entende? Isso tudo são elementos que ficam o quê? Ficam velados, tá? E que impedem que a gente enxergue a realidade. Que o quê? Que o que Nossa Senhora está falando tem grande chance de acontecer. Só que quando a gente pensa em grande chance de acontecer, a gente pensa no pior cenário possível, né? Tem a brincadeira de falar, não, vai venezuelar, vai virar Venezuela. Só que não precisa nem chegar a virar uma Venezuela. Pega a Bolívia. Olha o Chile. Esses países não estão como a Venezuela está. A Venezuela está no máximo do extremo do que é possível. Né? Então, gente, Nossa Senhora traz um aviso que não pode ser negligenciado. Aliás, na época das aparições, já foi negligenciado. Eu acabei de falar aqui que o bispo não reconheceu. Tá? Se reconheceu foi muito tardiamente. Certo? E olha só o que ela fala aqui, ó. Um trecho aqui, ó. Nesse momento aqui, nessa aparição, ela tinha pedido que o povo fosse para a aparição, né? Então, ela chamou que as pessoas da cidade aparecessem, foram umas 100 pessoas, 80 pessoas assim, e ela fez esse pedido para dar uma mensagem ao povo como um todo. Falando, meus filhos, Brasil está salvo, certo? Ou seja, primeira coisa, para o desespero, nem tudo está perdido. O Brasil está salvo. Tá? Só que, porém, o que vai acontecer? O comunismo vem com força, derramando muito sangue. Mas o Brasil está salvo se rezarem e fizerem penitência. Tá? Então, por que é que a gente fala tanto aqui das penitências? Porque isso aqui é real. Tá? Isso aqui é real. Tá? E olha só, para quem falou, não, porque aquela mensagem é para aquela época. Na própria mensagem fala que não é. O padre pergunta, o comunismo vem ao Brasil no próximo ano? Não. Não vem. Tá? Aí depois pergunta, a luta será como na Espanha? Ou seja, 100 dias? Né? Sim, agora me fala, qual foi a luta com os comunistas que durou 100 dias aqui? Não existe. Pesquisa na história do Brasil, não tem. Então dizer que o negócio já aconteceu, me desculpe, é desconhecer a própria aparição e desconhecer a história do próprio país. Tá? Deixa eu ver se tem outra coisa aqui para se falar. Aqui, ó, outro ponto que é interessante também falar aqui, que eu ressaltei, já falei, as pessoas não têm, tá? Elas não têm, certo? Elas não têm fé. E quando eu falo as pessoas, não fica pensando, tá? Não fica pensando no cara lá da esquina, no cara do sei lá, de qualquer que seja, entendeu? Não fica pensando, tá? Olha pra você primeiro, certo? Olha pra você primeiro, tá? Então será que eu levo essas coisas a sério mesmo? Será que eu estou levando isso aqui a sério mesmo? Leva você primeiro, tá? E aí ela fala aqui, ó, numa dessas aparições também disse, falo tão claramente nesta terra, é porque acho no povo pouca crença. Quero bem a terra da Santa Cruz, por isso ando procurando e procuro a salvação de todo o meu povo brasileiro. Procuro a conversão dos pecadores.
Se não rezarem e não fizerem penitência, o comunismo virá ao Brasil. Da mesma forma, os 3 castigos virão se não fizerem penitência. Ou seja, não é só o comunismo. É o comunismo e castigos que podem bater-se sobre o Brasil. Né? Então, ó, se não fizerem penitência, não cumprir os mandamentos de Deus, os mandamentos da igreja. Tá? Então, isso aqui, gente, a gente tem que dar atenção, tá? Da mesma forma, assim, muita gente fala, algumas pessoas falam e usaram isso como argumento. Gente, olha só, né? A aparição de Nossa Senhora não é dogma de fé. Mas veja só, meu filho, tá? Eu entendo que o dogma de fé é importante a gente preservar. Só que, na nossa vida, existe uma série de coisas que não é dogma de fé e que são importantes. Deixa eu te falar uma coisa, rezar o terço não é dogma de fé. Rezar o rosário. E a missa diariamente, você não precisa ir só domingo. Né? Certo? Você não precisa se confessar mensalmente, você só precisa se confessar uma vez no ano, por ocasião da Páscoa. Se você segue só o dogma de fé, você está perdido. Tá? Você está perdido. Né? Então, gente, é hora de tomar atento. Tá? Então, aqui, alguém perguntou qual é o nome do livro. O livro chama-se O Diário do Silêncio, da Ana Lígia Lira. Tá? É vendido pela Eclésia, certo? E é baratinho. Tá? Eu vou postar nos stories um livro sobre a Guerra Civil Espanhola. Para quem quiser conhecer e entender melhor sobre a Guerra Civil Espanhola. O mesmo livro que eu vou estar lendo e vou estar fazendo aula sobre ele. Tá? Porque é aquilo que eu falei, se você não conhece, certo, o que a Guerra Civil foi, você não vai estar perdido, tá? Ao que eu me lembro, assim, de cabeça, uma coisa muito importante que aconteceu naquela Guerra Civil, né, foi o uso de estratégias de guerrilha, tá? Então não era uma guerra civil, assim, abertamente, como geralmente foi, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Você tinha 2 exércitos, os 2 exércitos se enfrentavam num lugar, mas era uma tática de guerrilha. Então, do nada, explodia uma bomba em um lugar, ocorria um atentado, e aí começava a troca de tiro, né? Basicamente isso. Então, conhecer esse período, esse processo histórico, tá? É fundamental também para entender a aparição, certo? Tem quase 1 hora de live aqui e eu vou abrir espaço para dúvidas. Ah, um comentário bem legal aqui da Natália. Não, perdão, da Nathalie. Os próprios dogmas não foram dogmas formais um dia. Exatamente. Os próprios santos não foram santos canonizados um dia. Foram santos que as pessoas começaram a ver sinal de santidade, tiveram devoção a eles, e aí a igreja resolveu investigar e declarou que aquela pessoa realmente era santa. Ou seja, o católico ele não lida muito bem, e não sabe lidar muito bem com a articulação entre aquilo que é formal na religião dele e aquilo que ele tem que buscar enquanto fiel que tem algum tipo de consciência, né? Ele não consegue lidar bem com essas coisas. Do outro lado, né? Do outro lado, que são os protestantes, eles não têm nada formal definido e tudo é somente livre consciência ativa, né? Ou seja, o catolicismo é essa mistura, ele tem que ter esses 2 pontos. Daquilo que é o formal, o dogma, e daquilo que é entendido na consciência do sujeito. Então o que eu estou fazendo aqui, o que Nossa Senhora faz nas aparições é isso. Tá? É exatamente isso. Gente, acordem para a vida. Façam penitências, rezem. Tal oração, tal devoção é fundamental, vai ajudar. A minha falou que a autora desse livro participou de um programa de rádio com o Padre Paulo Ricardo. Sim, o prefácio do livro é do Padre Paulo Ricardo, se não me engano. Prefácio é do Padre Paulo Ricardo. Então, é uma coisa que a gente não pode negligenciar. Então, pessoal, tem 10 minutos aí para vocês tirarem dúvidas, tá?
O Humberto perguntou aqui, você pode falar mais sobre a devoção do Sagrado Coração na prática? Aqui, ó. Pega esse livro aqui, ó. E se você não tiver esse livro, você pode pegar o livro da santa que fez a... Qual é o nome, meu Deus? Que mostrou a devoção, tá? Que é Santa Margarida Maria de Alacoque. Você pega o livro dela, tem um livro dela, ela vai explicar tudo direitinho. É a fonte originária. Aqui é um livro bom, porque é um livro de um padre que era próximo dela. Não sei se era diretor espiritual, que deixou o negócio arredondado. Geralmente esses santos que tem videntes que vêm Nossa Senhora, ou que tem essas devoções, quando eles escrevem a coisa fica muito caótica, né? Fica meio caótica. E aí, às vezes é de difícil compreensão. Mas é bom também, não é ruim. Eu penso em comprar em outro momento para poder falar sobre ele. Mas depois que eu fizer, essa aula vai para Dédalus, tá? Depois que eu fizer a aula sobre a Revolução, a Guerra Civil Espanhola, eu pretendo fazer também sobre isso aqui, ó. Pegar esse livro aqui e fazer uma aula para cada trecho aqui, do que a gente pode fazer, tá? O Celinho perguntou, qual o documento do cânone que anuncia a excomunhão automática dos participantes e idealizadores do comunismo em geral? Lembro de um vídeo do Padre Paulo sobre isso. Celinho, é o seguinte, tá? Esse cânone era o Código de Direito Canônico antigo, tá? O antigo Código de Direito Canônico, ele era bem claro. Participante, quem cooperasse com o movimento comunista, era automaticamente excomungado. O que aconteceu, que inclusive fez com que o Padre Paulo Ricardo tirasse esse vídeo do ar, é que o Código de Direito Canônico hoje, certo? Não fala isso, tá? Não afirma isso, certo? O que é que teria que acontecer? Teria que acontecer uma... Eu não sei se tem, pode ser que tenha. Se tiver, alguém fala aqui, tá? Mas teria que acontecer uma resposta da Congregação para a Doutrina da Fé para saber se esse cânone ainda está de pé ou não, certo? Se ele não estiver de pé, vai entrar o outro lado que eu falei, gente. Olha só. Você tem um aspecto formal da religião. Você tem um aspecto de consciência, de percepção da realidade das coisas. Ou seja, não é preciso um documento, um cânone, para você falar que um cara que coopera com um movimento desses, que está em favor disso, tá? Está em alguma medida excomungado. Ele pode não estar excomungado oficialmente, mas olha só, em espírito e em verdade ele já está fora da igreja. Ele não é membro do corpo de Cristo. Hã? Como é que uma pessoa que colabora com terrorismo, vai ter algum tipo de comunhão com a igreja? Não tem como, entende? Não precisa de um documento para dizer que um círculo não tem como ser um quadrado. É só você olhar para a realidade. Um círculo é um círculo, um quadrado é um quadrado. São coisas que têm naturezas completamente diferentes. Entende? Então, não precisa de um documento. E além de não precisar de um documento, você tem Nossa Senhora falando em várias aparições sobre o assunto, né? Você tem a própria vida, a história das coisas para entender isso. E que não adianta dizer que não, porque agora mudou, porque os sandinistas na Nicarágua, né, que desgraçadamente a igreja apoiou, quando São João Paulo II foi para Nicarágua, eu fiz um post sobre isso. São João Paulo II foi para Nicarágua, né? E aí ele chegou lá, o altar tava com um monte de imagem de Che Guevara, né? O pessoal com bandeira de revolução, aquela coisa. E São João Paulo II fez aquela homilia forte, falando, né? No aeroporto. No aeroporto. Ele já chegou para um padre da Teologia da Libertação e já meteu o dedo na cara dele falando, né? Ou seja, a igreja naquela época apoiou esse governo que está hoje aí. Da Revolução Sandinista, que o Nine falou na Rede Globo. Tá? Foi na Rede Globo ou foi na Band? Não me lembro. Foi na Band, eu acho. Ele falou
que participou da Revolução e foi uma grande glória para eles participar da Revolução, né? Então, gente, não adianta dizer, porque agora é diferente, não é não sei o que outro. Você é idiota, tá? Por quê? Porque para o socialista não interessa ideia, não interessa opinião, não interessa filosofia, não interessa história, religião, não interessa nada. Só interessa discurso para fazer o que ele quer fazer. É por isso que eu falei aqui, você quer estudar e entender bem, tá? Muita gente vai falar no meio conservador, na direita, não, vamos estudar a filosofia dos caras, não sei o que lá que outro. Beleza, isso tem o seu valor. Mas para a vida no geral, você tem que ver o movimento, você tem que ver as táticas, aquilo que é empregado. Por quê? Porque senão você cai em história da carochinha, né? Você cai no que os outros estão falando, você cai em narrativa. Entende? Então você tem que estudar a história do movimento, estudar a história do que está sendo dito. Para daí, em alguma medida, você entender as coisas. O que pode acontecer na realidade. Tá? O livro chama-se Devoção ao Sagrado Coração de Jesus, tá? Devoção ao Sagrado Coração de Jesus, Hugo. Yuri, você acha que a mentalidade mecanicista entrou na igreja, que isso iniciou na minha formação dos 5 nomes da igreja? Eu acho que não necessariamente, tá? Eu acho que isso aí não tem nada a ver com os 5 mandamentos da igreja, não. A mentalidade mecanicista. Não tem erro em mandamento, não, irmã. Por igreja e instituição, clero que define as coisas, não o povo. Não entendi. Tudo é para garantir o mínimo para você ser salvo. Taxa de bispo cardeal comunista, vamos ver cá embaixo. Muitas poucas na igreja são inquestionáveis. Sim, isso é fato. Que nem o Bernardo falou no documentário, os padres se infiltraram na década de 20 ou consideraram cardeais. Exatamente isso, Luiz. O Bernardo falou isso no documentário dele, mas não custa nada relembrar, tá? Tem um livro chamado AA 1025, que foi o quê? Foi um livro que foi criado em cima de uns documentos que uma enfermeira coletou. Como é que ela coletou esses documentos? Um sujeito passou mal, acabou morrendo. Quando foi tentar saber quem era ele, viu uma pasta e tinha lá uns documentos sobre infiltração na igreja católica. Isso na década de 30. Já tinha nomes dos responsáveis, das pessoas que fizeram isso, né? Isso na década de 30. Hoje a gente está na década de 20 do século posterior, né? Então a coisa está bem braba. Perfeito, Yuri. Agradeço o esclarecimento. Está se portando em comunhão de fato, em comunhão baseada apenas no documento técnico formal. Exatamente isso, Celinho. Exatamente isso. É uma comunhão de fato, não é uma comunhão de coisa formal. Faz um exercício para você entender o que eu estou querendo dizer. Pega uma folha de papel em branco e desenha um quadrado. Em cima desse quadrado, você vai pegar e fazer círculos. Vários círculos, riscar, até o quadrado sumir. Ou seja, o quadrado deixou de ser círculo. Porque a natureza de círculo, tá, ofuscou aquilo que o quadrado é. É a mesma coisa. Então o cara é católico, não sei o que lá, e ele começa a adotar todas as teses do partido, do movimento. Ele simplesmente ofuscou, tá, a sua natureza, o ser católico, por outra coisa. Ele já deixou de ser outra coisa há muito tempo. Não precisa mudar o documento, é analisar a coisa na realidade, tá? Tem mais pergunta, gente? Aí. Se tiver alguma pergunta assim, Yuri, eu queria que você falasse de tal coisa assim que tiver relação com a live, tá? Algumas pessoas até falam, fala do negócio de ontem. Eu não vou falar. Já tem o que já foi dito, entendeu? Já aconteceu, entendeu? E aí, tem mais dúvidas, mais frustrações, mais coisas a serem ditas ou o quê?
Mayara falou, sim, Mayara, exatamente isso, né? Então, olha só, quando eu fiz aquele post lá, né, o Nine ganhou, o que é que podemos fazer agora, né? E aí falei de algumas coisas ali, etc. É exatamente isso, tá? É pensando exatamente nisso aí, certo? Então, o que acontece, tá? Pera aí. O que acontece? Se a gente não faz o processo para poder reverter a situação de baixo, cria pessoas assim, tá? A gente acaba se deixando levar por aquilo que é o mais, enfim, o mais básico, entendeu? Enfim. Ô Pedro, pode surgir ou não? Podem ter feito ou não. Qual o autor do livro Devoção ao Sagrado Coração de Jesus? É Padre Jean Croisset. Eu vou escrever aqui, tá? Padre Jean Croisset. Se afastar dos centros urbanos tem ligação com a aparição já é outra coisa. Exatamente. Eu esqueci de falar isso, Adriano. Porque eu não separei esse trecho, mas tem um trecho que Nossa Senhora fala que os centros urbanos seriam mais afetados, que o interior seria poupado, tá? Então quando eu falei de se afastar dos centros urbanos tem relação com a aparição também, tá? Não só com a aparição, mas é uma coisa da vida, é só você olhar a vida numa cidade grande, numa megalópole, e a vida mais no interior, né? Tem suas dificuldades no viver no interior, mas o prejuízo espiritual é menor, tá? A questão é que se trancarmos as portas depois de roubar. No documento sobre a teologia de libertação aparece uma foto do atual Papa com os vídeos da TL. O que pensar sobre isso? Infiltração? Eu não duvidaria, mas eu acho que não é infiltração de modo... como se ele fosse um agente. É muito mais uma infiltração cultural do que uma infiltração no nível... como é que eu posso dizer melhor? Institucional da palavra, tá? Ou seja, eles dominam o ambiente cultural, todo mundo pensa igual a eles, e aí aparece alguém pensando igual a eles também, tá? Normalmente, ou seja, se multiplicam. Yuri, meus pais cortam para a da esquerda, acham que eles são inocentes e não vão contra a fé igual os deles. Ultimamente vim vendo que eles estão começando a ter o começo de algumas ideias deles, né? Darlan, é o que Nossa Senhora falou. Rezar de verdade, tá? Quando as pessoas não têm vida de oração, elas perdem a fé, gente. É o que eu falo aqui todo dia. A fé não é só um conjunto de argumentos. Ela é uma virtude, tá? Uma virtude divina, espiritual, certo? Que Deus nos concede. Se você não tem vida de oração, você vai perder a fé, por mais inteligente que você seja, tá? Por mais inteligente que você seja, certo? Então tem que rezar, não pode deixar de fazer isso, tá? Mas também não pode ser o sujeito que acha que Deus vai fazer e resolver os seus problemas. Ele não vai. Se eu falar pra você, Yuri, a pessoa fala assim, Yuri, eu preciso conseguir um emprego, tá? Eu preciso conseguir um emprego. Reze pelo emprego, mas manda o currículo, pô. Se você não mandar o currículo, ninguém vai aparecer na sua porta te dando um emprego. Qual é a contrariedade das coisas? Nenhuma. É a máxima de Santo Inácio, né? Reze como se tudo dependesse de Deus e faça tudo como se tudo dependesse de ti, né? A Letícia perguntou, se estava no Código de Direito Canônico e Excomunhão, quem mudou o código? O Concílio Vaticano II? Se eu não me engano foi depois do Concílio Vaticano II que o código se mudou, tá? E eu acredito que já é fruto, certo? Das infiltrações comunistas, tá? Das infiltrações comunistas, modernistas, etc., que permitiu a mudança do código e deixou o negócio ambíguo. A questão é que não foi só o comunismo que ficou ambíguo, por exemplo. A questão da maçonaria ficou ambígua também. Só que na maçonaria você tem uma declaração da Congregação para a Doutrina da Fé dizendo que não mudou nada. Que a punição para quem é maçom continua a mesma, né? Só não teve isso no âmbito do comunismo. E eu acredito que não vai ter tão cedo, tá? Mesmo que mude o Papa, não vai ter tão cedo alguma coisa assim, certo? Então, é a mesma coisa, tá? Centros urbanos já estão afetados devido às grandes capitais do Nordeste. Com certeza, né? Com certeza. Agora, detalhe, uma coisa que eu não falei sobre a aparição.
Você percebeu os lugares que Nossa Senhora apareceu? Pernambuco, Rio Grande do Sul, tá? Pernambuco é o lugar onde teve muitos problemas com comunistas, né? Rio Grande do Sul foi por onde entrou a ideologia. O primeiro estado que começou a aderir a essa ideologia com força foi o Rio Grande do Sul, tá? Inclusive, em 1964, foi o único estado que tentaram fazer uma resistência armada quando houve logo o golpe, né? Quando os militares saíram com os tanques nas ruas, foi em 1964, foi no Rio Grande do Sul, que tentaram fazer alguma resistência armada, que obviamente não foi bem sucedida, mas tentaram, certo? Você pega a presidente do Partido das Trevas hoje, quem é? A Gleisi Hoffmann. De onde é que a Gleisi Hoffmann é? Do Sul, né? O candidato deles, lá, o Nine, de onde é que ele é? Pernambuco. Preciso desenhar mais? O lugar que Nossa Senhora aparece tem profunda ligação com as mensagens que estão sendo ditas, tá? Fulton Sheen tem um texto muito bom sobre Nossa Senhora de Fátima e a relação dela com os muçulmanos. Por quê? Porque essa região de Fátima, onde ela apareceu, era uma região que foi por muito tempo dominada pelos muçulmanos. E, mais ainda, Fátima é o nome de uma das filhas de Maomé. Então a aparição de Fátima, as suas mensagens, tem alguma relação com a religião islâmica. Não se sabe qual, mas tem. Entende? Então os lugares onde Nossa Senhora aparece tem relação com as mensagens. Se tem aparecido na Bahia, não sei. Eu só sei dessas duas porque aqui está no livro. Foram duas em Pernambuco, uma no Rio Grande do Sul, pode ter outras também. Bom, pessoal, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar a live. Tem mais de 1 hora de live aqui, tá? A gente já falou, acho que a gente esgotou o assunto aqui, certo? Lembrando, vocês, o anúncio que eu fiz no começo da live, que a gente vai fazer a Black Friday aqui do perfil, tá? Vai ser um cupom de 25% de desconto. O cupom vai ser BFIURI25, certo? Novamente, BFIURI25, tudo maiúsculo, tá? E aí vai ser em qualquer produto da gente. Consulta de estudos, consulta de mapa natal em vídeo, consulta em texto, tá? Nos stories vai estar bem explicadinho. E aí vocês têm 25% de desconto. E mais, junto com a compra de qualquer um deles, a gente vai fazer um aulão ao vivo, semelhante ao que a gente fez aqui, certo? Sobre vários pontos que são importantes nesse momento, tá? O nome do aulão vai ser Sobrevivendo ao Caos. Tá? Então ainda vou fazer a ementa do aulão. Já tem algumas coisas na cabeça, mas eu vou escrever para poder saber a linearidade do que a gente vai falar. Mas a gente vai falar de muitas coisas que podem ser feitas. Montar grupo, tá? Montar grupos, devoções. Posso falar um pouco. Não vou ter como destrinchar o livro do padre lá, que eu indiquei, mas a gente pode falar um pouco sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, tá? Nossa Senhora das Graças e sucessivamente, certo? Então, agradeço aqui a audiência de vocês, certo? Meio-dia aqui, horário de almoço, todos vocês aqui presentes. As perguntas foram boas, foram excelentes, tá? E é isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Até mais. A live vai ficar salva até a meia-noite de hoje. Então se você quiser reassistir ou não assistir ou chegou agora, você pode reassistir gravada, certo? Depois, só para os alunos da Dédalus, tá bom? Então é isso. Então uma boa tarde para vocês. Bom sábado, bom final de semana. E que Deus abençoe o nosso país com a intercessão de Nossa Senhora. Até mais. Tchau, tchau.